Senhores, vamos para mais um vídeo de desgraça, daquele jeitinho que vocês gostam, né? Com aquele sabor picante de problemas. Desta vez, ao meu lado, eu tenho um V12 BMW, naturalmente aspirado, o famoso M70, ou o motor que deu origem ao motor da McLaren F1. Eu já contei essa história, mas acho que eu nunca mostrei o motor de fato aqui nesse canal, né? Esse é um motor da mesma família, da minha 850 também. Aqui em cima eu tenho uma 850 normal, CI. E eu vou aproveitar nesse vídeo para falar sobre desgraças comuns que eu vejo muito desavisado entrando quando compro um clássico desses, né? E aí vem as desgraças que são comuns, são frequentes. E aí na sequência vem o desânimo, vem aquele, não, por que comigo? Não, não é possível, tinha que ser BMW, não, não é possível, tinha que ser a oficina, não, não é possível, problema comigo nunca deveria acontecer, né? Então assim, ó, é um vídeo informativo para você entender qual que é a realidade de fato de você trabalhar e possuir e manter um carro desse nível, né? Anos 90, V12, né? E é isso, vou falar de um monte de coisa aqui que eu vejo que está errado, né? As premissas estão erradas, então esse é um vídeo educativo, né? Mas antes de começar, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações e não se inscreva nesse canal, para você não me abordar depois e falar na rua aqui: ah, mas Guilherme, faz mais de 3 semanas que você não posta o vídeo, sendo que a gente já está postando aqui mais de 2 vídeos por semana. É porque você depende do algoritmo, né? Você ainda não criou o hábito para entrar nesse canal e assistir o conteúdo que a gente está produzindo para você. Você depende do algoritmo para te empurrar vídeo, né? Então, tome controle da timeline da sua vida, entendeu? Joga o algoritmo fora e entra aqui toda semana nesse canal. Não se inscreva nele, porque não faz diferença. Mas isso aí é coisa do passado. A nova moda é namorar e o vídeo começa. Então vamos lá, senhores. Aqui, BMW Série 8 E31, um dos carros mais icônicos da era da BMW, talvez o ápice da BMW como montadora, tendo em vista as coisas que os caras estão lançando hoje. M5 híbrida, BMW XM, assim, coisas que não fazem sentido nenhum. E aí você olha para o passado, você olha essa joia rara, né? Você fala, puta que carro legal. Só que aí, assim, a gente está falando de um carro da década de 90, né? Então é um carro que tem dentro dele atributos muito positivos, muito legais, mas também traz a necessidade de manutenção para você fazer isso aqui funcionar e não ser uma peça de museu parada que assim, as pessoas olham e falam, puta, se isso aí funcionasse. Aí você vai lá pro cara que é dono do carro, não, mas ele funciona, né? Aí você põe o carro na rua para rodar, começa a aparecer um monte de problema. Por quê? Porque é carro antigo. A gente tem aqui problemas de oxidação, a gente tem problemas de vazamento, a gente tem problemas relacionados à passagem do tempo, que é cruel para qualquer carro, não interessa quem fabrica. Há quanto tempo eu já falo isso no canal? E aqui eu tenho um exemplo clássico da consequência desses problemas aqui em serviço. Um dos mais comuns é vazamento. E se você acompanha aqui esse canal, você já sabe que vazamentos são da genética de carro velho, independente da marca, né? E eles são complexos de trabalhar, principalmente para motores nessa época. E esse é um motor complexo. Como é que eu explico isso? Bem mais perto. Então vamos olhar, dá uma olhada na tampa de corrente frontal aqui desse motor, né? O Paul Roche, quando estava desenhando esse motor, ele escolheu fazer o sistema do sincronismo separado do cabeçote do bloco. Então aqui eles criaram esses sistemas de tampas. Então eu tenho uma tampa traseira e uma tampa frontal, que abriga o alojamento aonde a corrente vai passar. Aqui eu tenho a engrenagem do virabrequim, aqui eu tenho o guia, aqui eu tenho o tensor, que vai manter a corrente tensionada. E tudo aqui é coberto e isolado do restante do motor por esses sistemas de tampas. Aqui eu já tenho elas parcialmente removidas. E entre essa tampa e essa tampa, e entre essa tampa e essa tampa, e entre essa tampa e o virabrequim, eu vou ter elementos de vedação. São peças responsáveis para fazer a interface entre as duas peças e manter o óleo dentro do motor. Acontece que essa peça, no caso aqui uma junta, ela com o tempo ela acaba ressecando. E aí a peça aqui da frente, você desliga o motor,
a peça dá aquela encolhida. Aí você no dia seguinte você liga o motor e aí a peça dá uma dilatada. E esses são os ciclos térmicos desse motor que vão acontecer toda a vez que você liga ele, você usa o carro e depois você desliga ele no final do dia, né? Afinal você tem que ir dormir, você não pode ficar andando com o carro lá 72 horas em seguida. E isso vai aplicar um ciclo aqui de dilatação e retração do material. E a junta está ali justamente para isso, para preencher esse espaço e manter o óleo dentro do motor. Com o tempo, a junta resseca e aí acontecem os vazamentos. Veja aqui, eu tenho um vazamento aqui já acumulado há bastante tempo. Veja que a sujeira também incrustou de um jeito que é difícil limpar isso. Eu já vou falar mais sobre isso nesse vídeo. Mas não é só aqui que eu tenho junta. Eu tenho juntas aqui, ó, entre o cárter do motor e o bloco e a tampa, né? Inclusive existem alguns parafusinhos aqui que eu tenho que sacar para tirar o restante da tampa. E tudo isso aqui está ressecado. Então vamos lá, ó. Esse é um pedaço de junta que estava aqui dentro desse motor e com o tempo ela vai ficando assim, ó, quebradiça, ressecada, dura, e aí ela não faz o trabalho mais de vedação. Ela precisa ter uma elasticidade para acompanhar a dilatação dos metais aqui e fazer a vedação. Ela perdeu essa elasticidade e esfarela e o óleo sai do motor. E aí eu caio aqui num dos principais problemas de manutenção de carros antigos. Porque se você vê, esse motor ele possui vedações em diversas partes aqui. Seja na tampa frontal, seja aqui na parte do cárter, seja no sobrecárter, daqui para cá eu tenho uma outra junta, seja no retentor frontal, seja nos retentores que a gente tem aqui nas duas polias dos comandos, seja o retentor traseiro, seja a vedação da vareta de nível de óleo, né? São várias vedaçõezinhas que compõem as juntas do motor. E nem todas hoje estão vazando. E eu já falei isso aqui em outro vídeo para vocês, que motores mais antigos, estou falando de motores ali de 10, 15 anos, começou a apresentar vazamento na tampa de válvula e na tampa frontal da corrente, isso é devido ao ressecamento de todas as juntas. E as primeiras que vazam são as mais fracas. Entretanto, se a gente fizesse nesse serviço para carros dessa idade a substituição só do que no início do serviço aparece vazando, né? Ou seja, só da tampa de válvula e da tampa frontal, o que acontece na prática, na sequência, é que as outras juntas que inicialmente não estavam vazando vão começar novos vazamentos, naquele estilo de panela de pressão, né? O motor ele trabalha com pressão interna, é essa pressão que acaba empurrando as coisas para fora. Você veda o vazamento que tinha na tampa de válvula, porque a junta da tampa de válvula estava velha, você veda ele aqui, essa pressão agora começa a empurrar as outras juntas, que estão fracas, estão velhas, são as juntas originais do motor. E aí começam novos vazamentos. E aí você vai falar, pô, levei o carro lá na oficina, né, no meu mecânico de confiança, para consertar lá o vazamento e não adianta, eu levo o carro lá e o carro continua a vazar. Aí é o seguinte, será que ele está vazando sempre pelo mesmo lugar? Ou são sequências de problemas novos? Na prática e no bom senso, carros para essa idade, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Jogo de junta completo do motor, ok? É desse jeito que a gente estanca ou se certifica que a possibilidade de vazamento desse motor seja minimizada ao máximo. Por que eu falo ao máximo? Porque não vaza muitas vezes só pela junta. Às vezes as peças sofrem corrosão, sofrem empenamento, deformações plásticas que, pelo fato da peça estar empenada, ela não vai mais vedar. É uma tampa torta. Não adianta, se a tampa da panela estiver torta, vai sair vapor por ela. Então, na maioria dos casos, são as juntas. E aqui eu tenho um exemplo de um jogo de junta completo, inclusive até de cabeçote, certo? Para um motor M70, ok? Então o que a gente vai fazer? Quais são os vazamentos? É o vazamento um pouquinho aqui na tampa, bastante vazamento aqui na frente. Aqui atrás, por exemplo, não está vazando, mas eu vou trocar esse retentor que não está vazando, certo? Para evitar aquele problema da panela de pressão. Eu já expliquei isso, se você acompanha o canal, não é a primeira vez que eu estou falando com essa analogia aí da panela de pressão. Olha o estado da junta, né? Ó, né?
Eu vou dizer uma coisa aqui. Em alguns casos, a tecnologia de junta líquida, ou em outras palavras aqui conhecida no Brasil como cola, também é alternativa como um silicone líquido, ou junta líquida que a gente fala, para alguma das interfaces que a gente tem aqui, certo? Então, veio no jogo de junta aqui juntas de cortiça, mas se eu não me engano, nessa interface eu posso substituir por uma junta líquida, que o silicone ele vai ter uma durabilidade maior do que a gente vai encontrar aqui, certo? Mas lembrando, né, eu estou falando aqui só das juntas, e tem casos que eu faço substituição do jogo de junta completo do motor, e aí mesmo assim vaza. E não é por causa de defeito de junta, é por causa de peça torta, a peça está empenada, né? Tampa de válvula muito comum, principalmente aquelas de plástico, motor N46, por exemplo, né? Mesmo você fechando bonitinho com torquímetro, etc., a tampa ela está empenada. E aí não adianta você botar uma junta aqui no meio, vai vazar. Isso você só descobre depois que você monta, né? Porque muitas vezes visualmente não dá para pegar esse empenamento, tá? Principalmente motor longo assim, né? BMW, por exemplo, 6 em linha ou V12. Beleza, então falei da parte de vedação, que é o problema mais frequente, mais comum de carros clássicos. Se você enfrenta de mais de um vazamento aqui, é um serviço de baixar motor, jogo de junta. Ah, e a junta do cabeçote que eu citei? Bom, aqui seria uma desmontagem ainda mais profunda, que vai envolver mais horas de serviço, vai envolver vazamento de motor, envolve mais peças, parafusos, por exemplo, mas não só. E nesse caso específico, eu não vou fazer esse serviço, tá? Pelo menos esse foi o planejamento inicial, quando o motor estava montado no carro. E aí o segundo problema que a gente enfrenta, trabalhando com carros clássicos assim, é o fornecimento de peças, por exemplo, certo? O segundo problema é o fornecimento de peças. É um carro 1990 e bolinha. A BMW, como montadora, possui, em alguns países que ela vende os carros, uma obrigação de fornecer peças de reposição para carros com até 10 anos de idade. Passou essa época, a legislação de alguns países que ela vende não obriga mais a montadora a fornecer peça ou não. E aí cabe à montadora decidir como é que ela vai fazer o pós-venda dela. Que tipo de peça ela vai botar aí de reposição. E também lembrando que as fabricantes, veja que a BMW não tem fábrica de junta, ela terceiriza isso para uma Victor Heinz, por exemplo, né? Uma fábrica muito famosa de juntas de vedações de motores aí, principalmente para o mercado europeu, né? E de excelente qualidade. Aí cabe ao mercado de reposição escolher que tipo de peça será fornecida. Se eu pegasse uma 320 da mesma época, uma 318, os fabricantes geralmente oferecem peças de reposição porque o volume de carros circulando é grande, ainda que a desvalorização desses carros muitas vezes não compensa, né? Você investir tempo, maquinário, matéria-prima para produzir peças de reposição para carros antigos, né? Então, nesse caso, a gente vê esses fabricantes fabricando por causa de volume, né? Ainda tem gente investindo na manutenção desses carros e na restauração muitas vezes. E em contrapartida, na carros de baixo volume de produção, como por exemplo uma Série 8, o valor agregado, na maioria dos casos, é o suficiente para justificar esse investimento tanto de quem fabrica as peças quanto de quem faz o serviço. Isso dito, muitas vezes também, nesses casos de clássicos, principalmente os italianos, ok? Eu já falei disso aqui no canal algumas vezes. A gente encontra sim peças de reposição, ainda que componentes internos de motor. Eu consegui anel de pistão de motor Ferrari Boxer, eu consegui virabrequim, bronzeamento, arruela de caos, fora o jogo de junta, essas outras peças, com exceção do jogo de junta, tudo que eu falei, anel, virabrequim, etc., geralmente é fabricado pela montadora mesmo. A BMW não terceiriza a fabricação de virabrequim aqui, por exemplo, né? Nem a Ferrari. Mas às vezes você põe o pedido dessas peças e demora alguns meses para a fábrica atender, né? E esse é o segundo problema da natureza de trabalhar com esses carros. A gente não consegue ter uma previsibilidade do fornecimento das peças. Às vezes a gente tem a peça aparece para o cara lá no balcão, tem aí o virabrequim? Tenho. Quanto custa? Custa tanto. Ah, beleza, pode botar o pedido. Aí o cara põe o pedido e aparece na tela para ele, back order, ou seja, não tem essa peça no estoque da montadora. E aí
cabe à montadora a fazer esse fornecimento. E às vezes esse fornecimento pode demorar alguns meses. E aí essa imprevisibilidade acaba fazendo parte, né? Mas na maioria dos casos a gente conseguiu o fornecimento. Quando a gente não consegue, a gente vê que tipo de solução a gente dá. Às vezes a gente tem que fabricar uma junta nova, né? Aqui me veio o exemplo da Brabus, por exemplo, da SLK Brabus que a gente fechou, que era uma junta Brabus. Volume de produção super restrito. Ok, então falamos de vazamentos, problemas frequentes. Quando vazar, dependendo da idade do carro, jogo de junta completo. Depois, vamos encomendar as juntas. Às vezes demora, tá? Às vezes demora para a gente conseguir peças, mas na maioria dos casos a gente consegue solucionar de alguma maneira. Muitas vezes fabricando novos componentes ou fazendo adaptações ou upgrades, muitas vezes, né? O próprio mercado, muitas vezes, por exemplo, rolamento de embreagem de F430, né? A gente tem opções melhores que a original, que é um ponto crítico ali de falha, né? Todo o rolamento de embreagem quebra independente da marca. É um componente que trabalha ali num regime de trabalho severo, então a gente sabe que vai ter desgaste lá. Não importa se é um Fiat Uno ou se é uma F430, uma Ferrari. O mercado, por exemplo, oferece opções mais robustas se comparados com o projeto original da Ferrari. E essas pelo menos têm a pronta entrega muitas vezes. Terceira coisa, imprevisibilidade. Depois que a gente baixa o motor, a gente desmonta, né? Porque esse orçamento foi feito com o motor dentro do carro. E existe uma previsão que após a desmontagem teremos orçamentos complementares. A gente não deseja que tenha, mas a gente sabe que vai ter, porque após a desmontagem a gente acessa outras áreas do motor e dependendo de como foi feito o acompanhamento de manutenção aqui, o cenário pode mudar. Aqui, por exemplo, vamos citar como exemplo arrefecimento e depois lubrificação também. Vamos falar de arrefecimento primeiro. Vem dar uma olhada para ver como é que está o arrefecimento desse carro. Então vamos lá. Esse carro tinha problemas de arrefecimento? Bom, com o motor montado eu consigo dizer se o arrefecimento está vazando ou não. Mas eu não consigo acessar o estado dos componentes internos, como por exemplo bomba d'água ou as próprias galerias internas aqui do motor e dizer se as peças estão boas ou ruins. E aqui eu já vou fazer até a ponte para o tal do pré-compra. Não, mas Guilherme, eu fiz o pré-compra numa oficina conceituada e os caras não me falaram que esse carro tinha problema de arrefecimento. Isso é um absurdo. Amigão, quanto você pagou na pré-compra? R$1.000? R$2.000? Você espera que pagando esse tempo, você tem tempo suficiente para sacar a bomba d'água do carro e olhar como é que está o aspecto interno dela? Não, o senhor não pagou por isso. Logo, não espere que um pré-compra vai fazer a desmontagem completa do motor, certo? O senhor não pagou por esse serviço, meu senhor. Então, vão ter defeitos ocultos que só após a remoção dos componentes vão surgir e vão ser identificados. Como, por exemplo, a oxidação completa aqui do rotor da bomba d'água, certo? Inclusive essa daqui já tinha sido desmontada anteriormente. E veja aqui, ó, que eu tenho como componente de vedação da bomba d'água no alojamento dela, para a água não sair, né, de dentro da galeria de arrefecimento, a BMW criou um anel de borracha como único elemento de vedação para manter a água lá dentro. Só que borracha resseca, né? Tá vendo? Tá ressecado? Não dá nem para tirar. Acontece exatamente isso. O anel ressecado, ele perde elasticidade, deixa de vazar. E aí é o seguinte, existe uma coisa que é planejamento de serviço, né? E às vezes, eu percebo que a face, essa face aqui, para o lado interno do sistema de arrefecimento está quadrada. Era para ser redonda, ela está quadrada, né? E aqui é onde a gente tem o assentamento na peça, é por aqui que se dá a vedação. E alguém utilizou junta líquida, silicone, para tentar estancar a água lá dentro. E isso não é o correto. Às vezes o vazamento pode se dar pelo anel, ou às vezes o vazamento pode se dar pela própria oxidação, ó. Esse pó branco que tem aqui não é silicone, isso daqui é a oxidação da carcaça. Então a carcaça ela enferruja e ela perde material e a água pode vazar por esses poros da oxidação, né? Isso aqui é típico de imprevisibilidade ou coisas que você descobre só depois de desmontar, tá? E eu já tive exemplos aqui, ó. Por exemplo, um outro exemplo de imprevisibilidade. A gente
resolve o que está contratado inicialmente, eu resolvo os vazamentos de óleo, eu resolvo os vazamentos de água, eu ponho o motor para funcionar, que chegou aqui quadrado, né? Ele funciona bem e aí eu tenho um novo sintoma. Ele começa a ter perda de performance em alta, né? E aí eu preciso muitas vezes reinvestigar e desmontar os componentes que foram recentemente substituídos, como por exemplo as juntas que vêm aqui na frente, que são de papéis, que são feitas para fazer uma aplicação apenas, certo? Você monta com a junta nova, você aperta, ela vai vedar. Se eu tiver que desmontar essa peça de novo para resolver um problema que não estava inicialmente do carro, seja por qualquer natureza, eu vou precisar de uma junta nova. Isso significa esperar mais 30 dias, muitas vezes, para a gente terminar o diagnóstico novo, do novo problema, né? Então essas são as imprevisibilidades. Outra imprevisibilidade que eu tive aqui é a situação do sistema de arrefecimento, que está completamente oxidado. Bomba, vazamento pela carcaça. Aqui, ó, a gente percebe que a oxidação foi tamanha que as peças se uniram. Esse cano não vai mais sair daqui, não tem como. Aqui a gente vai precisar, a oxidação uniu as duas peças com uma fusão ali do material, né? Esse óxido acabou fazendo com que as peças que nasceram separadas virassem peças siamesas. E aí, senhores, é peça nova, é bomba d'água e carcaça nova aqui, né? Isso a gente só descobre depois da desmontagem. E aí tem orçamento complementar. Dá uma olhada aqui quando eu falo de oxidação. Essa é a galeria onde circula o sistema de arrefecimento. Ela é presa por esses parafusos e entre a tampa que vai aqui eu tenho uma junta, né? Que em teoria deveria reter a água. Olha a oxidação navegando aqui por entre a junta. Essa aqui ainda não chegou a vazar, mas estava quase. Perceba essa área mais escura aqui, ó, do material. E quando a gente vai soltar os parafusos, por dentro eles estão todos oxidados, né? Ó, a gente percebe isso aqui está todo torto, comido aqui, ó. A oxidação comeu essa parte aqui, onde está meu dedo do parafuso. O parafuso ele diminuiu, perdeu o material. E em alguns eles estão tão frágeis que quando você vem soltando, eles vêm quebrando. Bem naquele ponto de tensão, isso aqui é uma quebra muito parecida com aquele do M156 que eu mostrei aqui da Mercedes. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 parafusos quebrados. Hã? É isso aí. Só depois de desmonta que você vê o estado dessas coisas. Não tem mágica. Poderia ter uma máquina de ressonância ou de tomografia aqui pra gente acessar isso aqui sem desmontar, mas ela não existe hoje. Então, em resumo, quando a gente está fazendo esse tipo de serviço, geralmente a gente tem 3 etapas. A primeira etapa é o orçamento inicial, onde a gente decide se a gente vai baixar o motor ou não, com o jogo de junta completo. A segunda etapa é, após a desmontagem, o que visualmente aparece como um problema, certo? Que a gente consegue identificar, uma corrosão de carcaça, uma fusão aqui do tubo com a carcaça da bomba d'água, corrosões novas, né? Que só após a remoção do motor a gente consegue identificar. Isso identificado, orçamento complementar, encomenda-se as peças, aguarda elas chegarem. E a terceira é a fase de montagem, que muitas vezes, durante a montagem, a gente detecta novos problemas que visualmente não dá para perceber, né? Mas, por exemplo, esse bocal, ele não vai encaixar depois, né? Com a mangueira, ou uma luva que está comida por dentro, e aí depois que você encaixa com um componente novo, você percebe uma folga, né? E visualmente não dava para perceber isso durante a desmontagem, né? Ou depois que a gente monta tudo, a gente põe o carro para funcionar e aí ele tem um novo comportamento, ou vazamento por um componente que ainda era original e apresenta um novo problema, ou um problema de ressecamento aqui na parte elétrica, que surgem novos problemas. Então é muito comum esse tipo de serviço incluir 3 etapas aí diferentes de intervenções e de orçamentos e de novos prazos para encomendas de peças, etc. Se eu estivesse nos Estados Unidos, tudo que a gente encomenda lá, geralmente que se vende na Europa, chega em 5 dias. Aqui no Brasil, infelizmente, toda essa logística é muito mais complexa e demora muitas vezes mais de um mês para a peça estar na mão, tá? Independente por onde você manda, tá? A gente conhece aí muitos ditos mágicos e rudines. Não, que em 7 dias a peça está na mão. Aí, enfim, né?
Você tá vendo aquele caso específico. Eu faço de 150 a 180 carros por mês e eu tenho uma amostragem muito maior que a tua e eu sei a quantidade de problemas que a gente enfrenta quando a amostragem é muito maior, né? Então, assim, fora da tua bolha, do teu mundinho, é complicado receber peça. Então, o prazo normal de uma etapa disso aqui, se eu tiver 3 encomendas diferentes, eu estou falando de uns 3 meses de serviço. E aí o quarto problema frequente que eu pego aqui, a oxidação do sistema de lubrificação. Vem dar uma olhada, porque esse motor aqui é um motor da década de 90. E na época a tecnologia de lubrificação era muito inferior ao que a gente tem hoje em dia. Era muito comum a indústria utilizar bases minerais, que são bases baratas de produção, e a tecnologia disponível de sintetização de moléculas e etc. ainda era muito recente, né? E esse motor ele rodou durante muito tempo com lubrificantes inferiores, né? E a gente percebe isso pelo aspecto aqui das peças. Vem ver mais de perto. Então dá uma olhada, eu estou no cabeçote aqui do M70, né? Que é um cabeçote também muito curioso, porque ele é um cabeçote de comando simples. Se você pensar em performance, 2 válvulas por cilindro, né? Esse não é um motor de performance esportivo, isso aqui é um motor de sedã, né? De série 7 no caso, que foi feito para produzir torque e não ter uma alta eficiência volumétrica em altas rotações. A gente percebe pelo projeto de 2 válvulas por cilindro aqui, o processo também de utilização de tucho hidráulico para remoção de folga do balancinho e um comando que rola num balancinho não roletado, né? Então, assim, não tem o tucho mecânico, não tem 4 válvulas por cilindro, tem um motor aqui que parece um Monza, né? Isso aqui parece o cabeçote do Monza. Só que tem cilindro pra cacete, então ainda assim consegue produzir potência, apesar das restrições. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou para falar do aspecto de lubrificação desse motor. Esse acúmulo dessa graxa preta aqui, isso aqui é lubrificante oxidado, né? Ou também conhecido como borra. A borra do motor, ela está depositada aqui nas paredes e isso devido à baixa qualidade do lubrificante que foi posto, né, durante as trocas de óleo aqui desse motor. E aí se você vê, isso daqui ele está incrustado, eu não consigo limpar isso aqui, né? Tem que ficar esfregando para tirar esse lubrificante. Não que isso seja um problema definitivamente, você vê as áreas onde você precisa de lubrificação, elas estão mais com aspecto de metal, né? Não tem essa borra. Mas toda essa sujeira que está aqui dentro do motor e também todo esse vazamento que tem aqui fora, a gente precisa aproveitar que a gente está desmontando o motor e limpar eles. E como é que a gente faz para limpar isso? Bom, eu vou mostrar para vocês agora um novo método, um outro método, né? Que não é muito usual aí, mas convenhamos, ele é o mais inteligente para esse tipo de aplicação, certo? Mas daí a gente vai para lá. Eu já tenho algumas peças desmontadas desse motor. Chega aí. Vamos lá, senhores. Vamos falar agora de limpeza das partes, aqui ó, 1993, 4 aqui desse carro. Passou pelaquela época de lubrificação terrível, né? Óleos minerais que tinha uma tendência à oxidação, tá aqui a prova, né? Olha, isso aqui é a parte de interna da tampa da corrente. Então aqui eu tenho a corrente e eu tenho o óleo aqui, ó, respingando, né? Sobre temperatura, tem os vapores aqui que encostam na tampa que está mais geladinha, dá aquela condensada e forma isso aqui, ó. Esse verniz, que é essa parte mais marrom, e depois ele vira uma borra, né? Que é essa parte mais preta. E ela é dura, olha só. Raspando com a unha, ó, vira um chocolate, né? E aquela coisa, né? Putz, é um V12, isso aqui é um M70, um motor icônico da BMW, né? Que eu tenho no meu carro também, né? E a gente precisa tratar com carinho e a gente precisa limpar a peça. A verdade é essa. E tem várias formas da gente fazer essa limpeza, tá? Quando eu estou aqui no dia a dia, fazendo um serviço de freio, de suspensão, vazamento de cárter, que é uma coisa menos invasiva, né? Menos intensa, que né? A gente está lá com o motor na bancada, a gente tem aqueles produtos que a gente utiliza regularmente, né? Que são solventes, desengraxantes com aplicações específicas. Esse daqui mais para carbonização da Motul e esse aqui
mais para serviços um pouco mais pesados, mas de áreas pequenas, né? E de tempo de serviço pequeno. Agora não adianta eu trabalhar com uns produtos desses, com peças de alumínio, por exemplo, né? Essa daqui, o alumínio ele é muito reativo, né? Ele está com potencial que é 3, nem lembro mais. Mas é isso aí, ele é muito reativo, significa que qualquer produto ácido ou alcalino que tiver contato com ele vai acabar oxidando a peça e ela pode até mudar de cor, né? E aí não fica com um aspecto legal. Então esses produtos para fazer esse tipo de limpeza não são muito bons. Uma outra alternativa é utilizar algum produto de jateamento. Existem várias tecnologias aí no mercado, mas o problema é a complexidade da peça. É uma peça redonda, né? Difícil de limpar e o jateamento demora, leva tempo, o cara tem que ficar aqui com a pistolinha e vai fazendo uma área pequenininha assim, ó. E às vezes o acabamento não fica bom. O jateamento é um processo mais mecânico, né? Então eu falei de químico e eu falei de mecânico, certo? E tem um outro método que reúne isso e mais outros dois processos, que é o tempo e o térmico, né? Então eu tenho aqui um equipamento que muitos mecânicos já conhecem, que é uma cuba de ultrassom. Geralmente você tem essas daqui numa versão mini assim, ó, para você botar os bicos injetores e você faz a descarbonização, falando desse processo aqui, ali na cuba de injeção, né? Eu tô aqui com uma versão jumbo dessas maquininhas, certo? E é basicamente uma cuba de ultrassom e vai fazer os 4 processos que eu falei. Eu vou utilizar aqui um produto de base neutra, certo? Que não vai atacar o alumínio, vai fazer a limpeza, vai tirar o verniz, vai tirar o carbono, vai tirar esse óleo que está ali incrustado, a sujeira, né? Sem atacar o alumínio. Eu tenho a questão da temperatura, então aqui, ó, eu tô com um timer, eu botei aqui, vamos dar um banhozinho de 60 graus no coletor, né? Eu tenho o tempo que eu vou setar aqui na máquina, então quanto mais tempo eu for expor a peça, mais limpa ela vai ficar. E por último também eu tenho a ação mecânica, né? A ação mecânica vai ser feita pelo ultrassom. Para quem não conhece o ultrassom, é basicamente uns blocos piezoelétricos, né? Que você passa uma energia ali por eles e eles começam a vibrar. Essa vibração ela é transmitida, ela é calculada numa certa frequência, ela é transmitida para o líquido e o líquido inteiro começa a vibrar. Só que ele trabalha numa frequência super alta, né? Isso acaba causando na superfície das peças pequenas cavitações, que são pequenas bolhas de vácuo, vamos imaginar desse jeito, que acabam fazendo uma limpeza mecânica, né? Quando a gente forma o vácuo, a gente acaba criando uma zona ali de diferencial de pressão e ela vai limpando, como se fosse uma escovinha elétrica. Então, em vez de eu passar aqui horas com uma escova e produto, esfregando o coletor, eu simplesmente aqueço a máquina, ponho um produto químico que não vai atacar o alumínio para ajudar nessa limpeza, eu deixo exposto durante um tempo, vou setar aqui 1 hora de trabalho, certo? Vamos setar a potência do ultrassom, que é a parte mecânica da limpeza. Quantos cavalos vocês querem? Então, juntando esses 4 fatores, o mecânico, o tempo, o químico e a temperatura, eu vou jogar a peça aqui, eu vou tomar um café. Quando eu volto, vocês vão ver o resultado. Estamos aqui com o nosso coletor de admissão BMW, todo em alumínio, né? Ele tem essa parte mais brilhante aqui e o resto, essa parte mais escura, né? Mais rugosa. E olha aqui, ó, o nível de sujeira que fica incrustado aí durante 3 décadas. E não é só por fora, tá? Se a gente olhar aqui por dentro, tá super carbonizado lá dentro. Como é que eu vou jatear lá dentro? Vou ficar enfiando uma escova? Lógico que não, né? E aqui depois a tampa da corrente, só para exemplo e título de comparação. E lembrando, ó, tô com as juntas aqui, ó. E dá uma olhada nas juntas, ó. Ó, aqui o silicone que o cara botou, né, junto na tampa. Olha como é que tá a junta, ó. Tá dura, né? E eu vou jogar com a junta lá dentro. Tô nem aí, ó. Com a junta, vamos ver se ela vai descolar. Não acho, não é esse o objetivo, mas vamos ver o que acontece com ela. E aqui, ó, vou jogar com a mangueira mesmo, com a abraçadeira. Aqui tem uma peça de plástico. Eu tirei os sensores, aqui eu tinha um sensor de temperatura da admissão, né? Mas a ideia é jogar
Essas duas, vou puxar durante meia hora e depois a gente deixa o processo inteiro. Então, ligado à máquina, eu tenho aquele processo. A base é neutra, eu posso enfiar o dedo aqui, não vai sair derretido, ó, que nem o filme do Alien lá. E se eu botar o dedo dá pra sentir umas cosquinhas aqui, ó. É? Muito louco isso. E tá quentinho também, na verdade tá bem quente. Aí eu tenho um cesto aqui dentro, certo? Aí eu vou mergulhar a peça. Simplesmente mergulha. Vai o coletor também. Do jeito que está. Deixa eu deixar essa daqui mais pra cá, separada. Agora um café. E a gente volta daqui a meia hora pra ver como é que tá. Bom, vamos lá. O café virou um almoço. Significa que a gente tem 60 minutos e não 30 minutos aqui. Tá bem quente. Olha lá. E... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então vamos lá. Ó. Rapaz, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui tem água dentro do coletor. Ó, vamos segurar aqui. Olha o que tirou. Ó, aqui o alumínio exposto já. Basicamente novo. E quer ver uma coisa? Olha só. Só passando o dedo. Ela já sai. Hã? Aí. A sujeira tá mole. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos expor mais um tempo aqui. Né? Mas assim, a sujeira, olha, tá mole. Então, senhores, 1 hora de exposição já foi o suficiente para amolecer tudo. Vamos ver como é que tá desse lado. Ó, quase limpo. E a sujeira que tá aqui, é que tá quente o negócio. Vem pra cá. A sujeira que tá aqui, ela já tá amolecida, né? O que seria o prático aqui? Mais 1 hora de imersão, né? Eu posso mudar o esquema aqui também de lavagem, ela tem pulsos diferentes para fazer o processo mecânico de remoção. Eu posso também ajudar um pouquinho aqui com um pano. Mas o principal, ó, o alumínio, olha só, vem cá, vem. Isso aqui é impressionante o quanto esse verniz está mole. Vem aqui perto, Henry, vem cá. Vem. Olha isso, olha o quanto esse verniz está mole, ó. Eu só passo o pano por cima dele. E ele sai, ó. E outra, dá uma olhada no aspecto do alumínio. O alumínio está com cor de alumínio. Não está oxidado, não está queimado. A parte química está correta aqui nesse equipamento. Então o que a gente pode fazer aqui é dar uma agitada na parte mais grossa. Né? Passar rapidamente aqui um processo mecânico. Talvez uma espirrada de ar ou o próprio pano. Né? Olha aqui, ó. Isso aqui agora está terapêutico, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Então vamos fazer mais um banho aqui de 1 hora. Para limpar, a gente tem esse aqui é só um dos coletores, né? São só 6 cilindros aqui. Tem mais lá do outro lado. E vamos continuar o assunto aí do clássico antigo e os problemas da vida real, né? E aqui nesse canal, vocês sabem que a gente gosta de coisa diferente, né? E coisa que resolve o problema, né? Porque o problema é o que não falta lá. Vamos, convenhamos, né? Vamos continuar com o assunto, vai. Vamos voltar lá pro carro. Então vamos continuar, senhores. Falamos de problemas frequentes relacionados a vazamentos, falamos de imprevisibilidades, né? Falamos de limpeza dessas peças, método de limpeza. E agora precisamos falar de pré-compra. Vamos falar do tal do pré-compra, porque é recente. Vamos lá. Você está com aquele Corolla Cross na tua garagem. Quanto é um Corolla Cross hoje? 300 conto? Então vamos lá, ó. O Corolla Cross ele vai de 160 mil a 210, mais ou menos, na versão top de linha híbrida. E uma Série 8, a FIP de uma Série 8 dessa aqui é 70 mil reais. Tudo bem, você não vai encontrar uma Série 8 por 70 mil reais. Isso porque as poucas que estão rodando, elas exigiram uma manutenção considerável, né? E aí você olha para aquele Cross na tua garagem e você fala assim, nossa, eu já tô lá com meus 50 anos, só tive carro boring e a vida é muito curta, né? Aí você fala assim, puta, quer saber, vou ousar pela primeira, que nem Macbeth, né? Que a princesa lá
ela princesa, não, a mulher lá do candidato a rei, chega lá para Macbeth e fala, quando ousaste foste homem, não é assim? Lá no Shakespeare, hã? O que ela estava falando pro cara? Cara, esse cavalo boring que você usa, essa mula que você usa no dia a dia, você nunca vai ser o rei da Escócia se você não ousar e assassinar o atual rei, né? Então essa é a ousadia que está lá na obra e é a mesma coisa para cá, entendeu? Isso aqui é o assassinato do rei da Escócia, entendeu? Lógico que você não entendeu, você não leu essa porra, né? Então, mas essa é a analogia que eu vou deixar aqui no canal. Então quem compra esse carro aqui é um cara de perfil mais ousado. E a gente compra isso aqui porque a gente é meio louco mesmo, né? A gente gosta dessas coisas. Nos anos 90, uma parcela da população que tem uma espécie de distúrbio mental, certo? Mas, isso dito, eu confesso que em termos de objetos que a humanidade produziu, uma BMW 850 Ci é, de certa forma, uma obra de arte, né? Em termos de mecanismo, de motor. E, portanto, elas merecem bastante carinho, né, para elas continuarem rodando, certo? E aí você olha lá e fala, puta, era meu sonho quando esse carro lançou, eu vi ele na rua, tal, não sei o quê, e aí você fala, puta, eu vou ser ousado. E aí você compra um carro desses. E aí você leva para um mecânico de confiança. E aí esse cara vai lá e você compra de uma loja conceituada, você leva para fazer um pré-compra de um carro dessa idade, um mecânico de confiança, e tem diversos aí no país muito competentes, e o cara faz um pré-compra, né? Você paga lá os R$1.000, R$2.000, o cara faz um laudo para você, fala, olha, visualmente, né, nesse tempo que eu consegui trabalhar no teu carro sem desmontar ele, portanto, é isso aqui o que tem para fazer. Aí você vai lá, marinheiro de primeira viagem, vai lá e compra o ticket, né, e embarca no carro. Não, vou comprar o carro. Aí, você não tinha visto esse vídeo ainda, eu estou mostrando os bastidores do teatro aqui, da obra de Shakespeare, mostrando o que está acontecendo lá, o cara trocando a calça, etc. Né? É isso aqui. Aí você ousou, senhor. Aí você foi lá, fez o negócio, aí você faz tudo, você negocia o preço, você paga o que é para fazer, faz tudo no carro que apareceu nessa pré-compra, e aí você começa a usar o carro. E aí surgem novos problemas. Por quê? Bom, aquele motor que você ia comprar já estava meio cansado, não dava nem para acelerar no talo, né? Aí você faz todo o restante e o negócio começa a funcionar direito, né? Funcionar na sua plenitude, as pressões hidráulicas são atingidas na sua zona de trabalho, né? As coisas começam a esquentar de fato, o motor volta a ter os seus 300 cavalos, que é o que tinha aqui, e aí problemas novos surgem. E aí você olha assim e fala, aquele vendedor me vendeu um carro fudido, ou aquela oficina fez um pré-compra de bosta, tal, não sei o quê. Isso aí são geralmente ou ignorância, e aqui o objetivo do vídeo, para eu mostrar para vocês os bastidores do que compõe essa obra inteira, ou má fé, né? Porque convenhamos, você está comprando um carro de 1990, você acha que o negócio vai estar perfeito só porque você comprou na loja tal ou fez o pré-compra na oficina tal? Não, né? Pelo amor de Deus, seja homem, como disse Macbeth. Assuma as suas responsabilidades. Ninguém te obrigou a comprar essa merda. Ninguém te obrigou a querer ser rei da Escócia, certo? Você está lá porque você quis, tá bom? Beleza. O Macbeth era da Escócia ou da Dinamarca? Agora tá tudo confuso, né? Mas enfim, vocês entenderam a analogia aí. Bom, isso dito, ok? Verdades e inconvenientes aqui de carro antigo. Vai vazar, depois que você desmonta vai ter orçamento complementar. Essas coisas às vezes demoram bastante. Pré-compra não garante que o carro vai estar isento de problemas ocultos, que só após a desmontagem... Sabe uma coisa? Eu não sei dizer como é que estão os anéis desse motor, ok? Baixa quilometragem, lubrificação mais ou menos, né? Não tem como dizer como é que estão os anéis. Eu posso entrar com uma câmera aqui e tentar inspecionar as camisas, mas para eu dizer como é que está a parte de 100% de compressão, desgaste interno, bronzeamento, só depois de desmontar. Isso vale também para transmissão, etc. Então, assim, se você não tem os recursos, a coragem e o conhecimento necessário para trabalhar com isso aqui, não trabalha, continua andando com o teu Corolla Cross, certo?
tá seguro, certo? Isso aqui é para entusiasta, é para quem gosta, ok? E aí no final é aquela coisa, você está andando lá e aí passa aquela 850 e você fala, puta, devia ter ousado, né? Enfim, é a vida. É por isso que eu estou aqui, né? Eu passei por isso, mais de uma vez. E, enfim, isso dito, qual que é a conclusão desse vídeo? A conclusão desse vídeo é que esse tipo de problema é para pessoas diferenciadas, ok? A gente está falando aqui muitas vezes de sentimentos, de emoções, né? E é isso que desperta a gente chegar assim na garagem no final de semana e a gente vê esse carro assim com aquela silhueta maravilhosa, todo na capa. Aí você fala, putz, quer saber? Hoje eu vou dar uma volta de série 8. Aí você põe a série 8 na rua, aquele puta barcão. Aí você fala, puta que eu pariu, que máquina maravilhosa. Aí de repente faz puff, estoura uma mangueira de arrefecimento. E essa é a vida, senhores. Essa é a vida desses carros. Essa é a vida de carro novo também, porque você compra o carro, ah não, mas o meu carro está na garantia. Tudo bem, a garantia é o quê? Que não vai quebrar ou que se quebrar você não vai pagar? Até a página 2, porque às vezes quebra por causa de desgaste mesmo. E aí a fábrica vem e fala assim, ah, mas isso aí não é defeito de fabricação, isso aí é desgaste. Aí vai estar aqui a conta para você pagar, né? E essa é a vida, senhores. Se você está se movimentando, você está produzindo, transformando energia química em térmica, você vai ter atrito, você vai ter temperatura, você vai ter desgaste. E as coisas vão quebrar, né? Olha para você 20 anos atrás, olha para você hoje. Você acha que você está melhor do que você estava 20 anos atrás? Lógico que não. É a natureza do negócio. E para os homens que ousam, os que têm assim, a ambição de virar o rei da... Agora nem sei mais, Escócia, Dinamarca. Né? Tem que ler de novo os negócios que... Isso aí eu li faz tempo que eu li isso aí. Já sei o que eu vou ler no fim de semana. Tá aqui a recompensa, você ser possuidor, mantenedor e responsável por uma joia rara dessas aqui. E aí você liga o farol, ela faz assim, ó. Aí você fala, puta que eu pariu. Que máquina, mano, que máquina! É mais ou menos isso, né? Eu acho. Então é isso, senhores. Um vídeo que começou do nada, não sabia para onde ia caminhar, agora entrou na filosofia, entrou no Shakespeare. A gente falou de joias raras aqui, maravilhoso, tem muito trabalho aqui ainda para fazer, né? Tudo oxidado aqui, mas tudo vai ter solução. Esse é um motor que eu conheço bastante desse motor. Esse aqui acho que é a 8ª ou 9ª série 8 que passa por aqui por um serviço desses. Citei algumas coisas que aconteceram no passado, inclusive com o mesmo motor em outros carros, né? E essa é a natureza. Eu acho que se você for ousado, se você for da realeza, né? Se você tiver a ousadia aí para dar a cara para bater e enfrentar o problema, não ficar no teu mundo seguro, dá para se divertir aqui e ter uma válvula de escape. Por que não? Né? É isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.